Olá, boa noite. Essa é a apresentação de um trabalho feito para a matéria de aprendizado de máquina do professor Josenaldo Barbosa. Eu sou André Luiz, é um trabalho do curso TADES. A apresentação vai ser sobre as tarefas de PLN com modelos Hugging Face. Nós vamos explorar um pouco da biblioteca Hugging Face, Transformers. Ela permite resolver diferentes tarefas de PLN na forma prática e poderosa, como já diz aí o texto. Vamos lá. O que é PLN? PLN é o processamento de linguagem natural. É uma área de inteligência artificial que permite que computadores entendam, interpretem e gerem linguagem humana. Envolve o uso de modelos de aprendizado profundo para lidar com texto, fala e contexto. Alguns exemplos são chatbots e assistentes virtuais, análise de sentimento, que geralmente é usado em redes sociais, corretores automáticos e tradutores, e geração automática de texto. Hugging Face. O que é o Hugging Face? Hugging Face é uma plataforma e biblioteca open source. Lá já existem modelos pré-treinados para diversas tarefas de PLN, ferramentas para treinar, ajustar e testar modelos. É um ecossistema bem amplo. A API Transformers, com suporte para Python, PyTorch e TensorFlow. Os pilares dele é o Transformers, que é a biblioteca que conecta tudo, o Model Hub, que é o repositório central dos modelos, e datasets, conjunto de dados para treinamento. Tem vários, inclusive. O foco é a democratização da IA, que é para tornar modelos mais acessíveis para todo mundo. Eu, inclusive, coloquei o link do site aqui. Vou acessá-lo. Esse aqui é o site Hugging Face. Tem datasets, modelos, comunidade, tem a documentação, é bem amplo, tem bastante coisa para aprendizar. Vamos lá. A chave. Transfer Learning e Transformers. O que é Transfer Learning? É usar o conhecimento de um problema para resolver outro problema. Basicamente isso. O Transformers, a arquitetura por trás dos modelos, BERT, GPT, Roberta, a vantagem disso, a acessibilidade, carregamento de modelos e poucas linhas de código. Essas são as vantagens do Hugging Face. Algumas técnicas utilizadas. O PLN utiliza diversas técnicas para compreender a linguagem. A tokenização, que é a quebra de textos de palavras ou frases. Lematização, que é identificar a forma base das palavras. Análise sintática, estuda a estrutura da frase. E modelos de linguagem, que prevê a próxima palavra ou o contexto, que é muito usado nesses complementadores que tem em vários sites, redes sociais, etc. Eu resolvi falar um pouco sobre tokenização porque é bem forte, é bem usado e o assunto era um pouco vasto, mas eu resolvi falar sobre. A tokenização é o processo que transforma texto bruto em unidades numéricas, são tokens, que o modelo pode processar. O que são os tokens? Podem ser palavras que é word level, caracteres character level ou subpalavras, desculpa. A importância, o auto-tokenizer do Hugging Face sabe automaticamente qual tokenizador usar para cada modelo, GPT e etc., garantindo a compatibilidade. O que é um token? De maneira bem simples, podemos dizer que o token é uma unidade básica de texto, que é um modelo de linguagem que consegue enxergar, dependendo da técnica de tokenização utilizada, um token pode representar a palavra completa, a parte da palavra, um símbolo ou pontuação isolado, uma subpalavra com prefixo, sufixo, raízes,
E no caso das tokenizações mais avançadas, que utilizam esses prefixos, raiz, etc. Ou seja, tokens são peças de Lego, que ao serem combinadas formam sentenças de texto completo. Para um computador trabalhar com tokens é muito mais simples do que tentar interpretar o texto à sua forma original, já que tokenização reduz a complexibilidade e a linguagem humana em blocos menores e mais previsíveis. Os tipos de tokenização são tokenização por espaço em branco, como o nome já diz, sugere, ele separa por espaço em branco. Tem a tokenização baseada em pontuação e espaço, que usa tanto os espaços quanto as pontuações para poder dividir, que é o Word Level Tokenization. Tokenização por subpalavras, é a Subword Tokenization, que geralmente são modelos avançados, como o BERT e o GPT. Muitas vezes usam essas técnicas de tokenização, pois é mais sofisticado. Algumas delas são o Byte Pair Encoding, o Word Piece e o Sentence Piece. A tokenização por caracteres. O vocabulário fica muito simples, apenas algumas letras, acentos e pontuações, tornando o aprendizado mais demorado. Ela é a mais fraquinha de todas. A tokenização por n-gramas, representar o texto por sequências de n caracteres ou n palavras. Como funciona o BPE, o Byte Pair Encoding? É uma técnica usada para dividir palavras em tokens menores de maneira inteligente e baseada na frequência das combinações das letras. Bem, por que é útil? Primeiro, eficiência. Ao unir os pares de letras comuns, ele cria tokens que representam partes significativas das palavras, tornando a tokenização bem mais eficiente. Flexibilidade. Mesmo que a palavra nova apareça, o modelo pode decompor essa palavra em tokens menores, que já conhece, garantindo que ela possa ser entendida. E a economia de espaço, quer dizer, a quantidade de tokens necessários para representar o texto, ajudando a economizar recursos computacionais. Um exemplo prático aqui vou usar a palavra correndo. Inicialmente ele separa por letras, aí vai fazer a primeira união. Suponhamos que o RR é frequente na palavra, aí ele junta o RR, já gera um token. Aí realiza outra segunda união para facilitar ainda mais. Aí, supondo novamente que o CORR, o COR, também é frequente, ele gera um token só com ele. E como uma parte formou um token, para fazer o par dele, como o próprio nome diz, ele forma com um AND. Temos um par de tokens. É o resultado final, COR e AND. Por que os modelos de linguagem preferem subtokens? Vamos lá. Os modelos de linguagem mais avançados, tipo GPT, lidam com uma enorme variedade de texto. Tweet, artigo científico, poesia, linguagem jurídica. Essa diversidade torna praticamente impossível ter um vocabulário fixo de palavras inteiras que cubra todas as possibilidades. Sempre haverá palavras novas, raras ou até mesmo erradas que o modelo nunca viu antes ou durante o treinamento. A abordagem por subpalavras garante que, mesmo que o modelo não conheça a palavra inteira, ele possa analisá-la em partes menores que conhece, facilitando a compreensão textual. Vou falar um pouco sobre a lematização, vai ser mais rápido que o token, mais simples. A lematização é o processo efetivamente de deflexionar uma palavra para determinar o seu lema. O que é o lema? Vamos lá. Ele é tipo a forma primitiva da palavra. O exemplo aqui, ó, as palavras gato, gata, gatos, gatas são formados pelo mesmo lema, que é gato. Igualmente, as palavras tiver, tenho, tinha, tem são do mesmo lema, ter. É bom, melhor e ótimo são lexemas do lema bom. Como funciona? Ele recebe o token de texto, consulta o dicionário ou o modelo linguístico que conhece as regras gramaticais e retorna a forma base das palavras. Por exemplo, o token correndo, melhores e casa. Aí transforma ele direto no lema dele, nos lemas dele. Correr, bom e casa.
Análise sintática. Ela estuda ela estuda como as palavras se organizam em unidades que constroem significado dentro de uma frase. O objetivo é fazer com que o computador entenda as regressões entre as palavras e as estruturas hierárquicas da frase. As principais funções da análise sintática em PLN são identificar a estrutura gramatical, que é determinar a ordem e a função das palavras, sujeito, objeto, verbo, adjunto, e como elas se agrupam em unidades maiores. Verificar a correção gramatical, garantir que a frase esteja construída de acordo com a regra sintática da língua, fornecer estrutura para análise semântica. A estrutura sintática é um passo fundamental para a fase seguinte, que é a análise semântica, que busca entender o significado da frase. Por exemplo, ajudar a identificar quem faz o que e para quem. E o quarto é criar uma árvore sintática ou gráfico de dependência, que eu vou mostrar mais à frente. O parsing é a ferramenta que realiza essa tarefa, é chamada de parsing. É o processo e é conhecido como parsing. Existem dois tipos principais de análise sintática. Parsing em PLN. É o parsing de constituência, que foca em identificar as unidades sintagmas que são hierarquicamente inferiores e estão contidas em unidades maiores, resultando em uma árvore sintática. O parsing de dependência foca na relação de dependência entre as palavras, ou seja, quais palavras dependem de quais outras e qual é o tipo da relação entre elas. Eu trouxe esse diagrama de árvore aqui. Ele tem algumas tags, essa imagem representa bem a hierarquia entre eles, só que essas tags elas não são necessariamente essas, porque cada modelo tem sua tag. Essa daqui foi uma que eu acabei pegando desse tipo de tag, mas pode existir outras tags para cada uma. Por exemplo, a tag S, que é sentença, VP para sintagma verbal e por aí vai. Ele pode mudar dependendo do modelo. Vamos falar agora do pipeline do Hugging Face. A função pipeline fornece uma interface simples para usar modelos pré-treino. Como está o exemplo aí, é só instanciar o pipeline, escolher o modelo e utilizá-lo da forma possível. Por exemplo, esse aí é a análise de sentimentos. A saída dele é esse label que está dizendo positivo e o score o quanto ele pode dizer que isso é realmente positivo ou não. Ele vai variar. Ele tem positivo, neutro, negativo, depende do score da palavra em si. As principais tarefas do PLN. Lista visual de tarefas suportadas pela pipeline do Hugging Face, que é classificação, que se encaixa na análise de sentimento, detecção de idioma. A geração, que é tradução, resumo e geração de texto. Extração, que é respostas e perguntas. E NER, que é entidades nomeadas. E o preenchimento, Fill Mask. Vamos lá, eu trouxe algumas aplicações de alguns modelos Hugging Face. Eu trouxe a análise de sentimento, não trouxe apenas uma, eu trouxe mais do que uma. Eu trouxe a análise de sentimentos, que é um código simples. Eu até trouxe o link para poder estar rodando direto no Colab, para a gente poder ter uma visão do que está acontecendo. Só um segundo. Como o código demora um pouco para rodar, e eu já rodei ele antecipadamente, basicamente isso aqui é a saída dele. Ele dividiu em rótulos, dizendo o que é frase positiva, frase negativa, frase neutra. Coloquei as frases, distanciei o pipeline da forma que foi explicado, utilizando análise de sentimentos e usando um modelo em português, porque normalmente os modelos são em inglês, mas existem também em português. Tem muita coisa lá no Hugging Face. Isso aqui é a saída deles. Por exemplo, a frase "Eu adorei este produto".
Ele considerou uma frase positiva e o score de confiança dele. Atendimento foi péssimo. A frase negativa, neg, com score de confiança de 98%. E a frase tudo foi normal, que o sentimento foi a frase neutro, neu, e o score de confiança de 92%. É bem interessante o código. Eu também trouxe um código para respostas e perguntas, que é o Question Answering, ou QA. É um modelo onde você vai dar um contexto, vai fazer a pergunta em cima desse contexto e ele vai dar a resposta. Também trouxe o código, vou mostrar. Demora um pouquinho para carregar, mas é isso aí. Mesma coisa que o código anterior. Ele está fazendo o import da pipeline, escolhendo o modelo, também escolhi o modelo em português, instanciando o modelo com pipeline, dando o contexto. A inteligência artificial, IA, é um campo de ciência da computação dedicado a soluções, etc. Esse aqui é o contexto que ele vai dar e essa aqui é a pergunta que eu defini. Quem desenvolveu o modelo BER? Depois de você rodar o código, ele vai dar a resposta. Eu botei para mostrar o contexto que foi dado, a pergunta, quem desenvolveu o modelo BERT, e a resposta encontrada foi o Google, com o score de confiança de 99. Voltando, vou mostrar a terceira implementação, que é a geração automática de texto. Mesma forma, distanciei a pipeline, escolhe modelo, de preferência em português, dá uma entrada, a inteligência artificial é capaz de, seleciona os parâmetros do resultado, colocando a entrada, o tamanho máximo, o número de sequências que eu quero, enfim, temperatura, que é tipo a qualidade da resposta. Vou mostrar como ficou. Só um segundo. Pronto, vamos lá. Rodei o código, como mostrei, e fiz o resultado. Aqui ele dá a partir de a inteligência artificial é capaz de, e ele vai dizer, a inteligência artificial é capaz de se comunicar de maneira invisível, com o qual se consegue comunicar por meio de computadores e etc. Vai dar a resposta do formato e do tamanho que você, basicamente mexendo nesses parâmetros, vai ter. Muito funcional e muito interessante. As vantagens de usar o Hugging Face: tem modelos prontos e otimizados, suporte a múltiplas tarefas de PLN, facilidade de uso com a função pipeline, como eu mostrei nos 3 códigos que eu fiz. A comunidade é ativa e grande. E é compatível com PyTorch e TensorFlow. Dá para fazer personalização e fine tuning. Você pode pegar os modelos prontos e retreiná-los com seus dados. Ajustar o fine tuning, modelos para domínios específicos, tipo jurídico e médico. E você pode publicar e compartilhar os modelos treinados. Eu dei um exemplo aqui, eu não fiz um código exatamente para ele, mas só demonstrando o que é que você dá para fazer. Faz a importação no Transformer do trainee argumentos, gera um treino recebendo o modelo que você escolheu, dá o argumento de treino e dá o dataset para ele treinar e faz o treinamento. Conclusão: o Hugging torna o PLN acessível e poderoso, reduz a complexidade técnica, basicamente do formato que qualquer um pode usar, ele tira toda aquela complexidade, facilita muito.
para quem não tem tanto conhecimento poder usar. Permite experiências múltiplas tarefas com rapidez. Com a pipeline você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é ideal tanto para pesquisa quanto para aplicações reais. Porque, como vocês viram, com poucas linhas de código, já é possível de aplicar a inteligência artificial ao texto. Aqui foi as referências que eu consegui pegar, o próprio site do Hugging Face, o TextBlot para informações sobre texto, etc. Google Cloud. E é isso, minha apresentação. Muito obrigado. E eu encerro por aqui.